Querido Padre Felipe, querido Diácono da Mata, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que rezam conosco na proximidade física, aqui na Catedral, vocês que rezam conosco na proximidade afetiva e espiritual de suas casas. A palavra de Deus, neste terceiro domingo do tempo comum, nos coloca para refletirmos o projeto de Deus à luz de uma realidade que as crianças não compreendem, que os jovens acham que tem de sobra e que os idosos já começam a perceber que resta bem pouco. A realidade do tempo. Nós vivemos no tempo e no espaço. Estamos vivendo as nossas relações humanas, vivendo o nosso modo de construir a vida, vivendo a nossa fé, dentro de um espaço, de um lugar histórico, que é a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, o nosso país, o planeta que vivemos, que é também a nossa comunidade de fé. É aqui o lugar aonde nós estamos plantados, e é aqui o lugar aonde cada um de nós deve produzir os frutos que Deus deseja de nós. Ah, se eu morasse em tal lugar! Ah, se a minha família fosse daquele jeito! O lugar que você vive, a família que você tem, a igreja que você compõe, é o seu espaço. É onde Deus te fala, é onde Deus te busca, e é onde Deus deseja que você realize a sua missão. E nós vivemos no espaço dentro do tempo. E o tempo comporta as mudanças. As coisas não são sempre do mesmo jeito. Porque com o tempo as coisas mudam, se transformam, nós temos ganhos e nós temos perdas. Já não somos, como dizia um pastor luterano americano que foi assassinado, Martin Luther King, ele dizia isso na marcha pelos direitos civis, aos irmãos afrodescendentes: já não somos aquilo que éramos, não somos nem mesmo aquilo que precisamos ser, mas graças a Deus não somos o que já fomos. Nós estamos num processo que envolve mudança. Mudar é a escolha nossa. Como mudar? Mas que nós mudamos. O tempo é inexorável. E quando nós pensamos no tempo em três características. O tempo cronológico, que é o passar dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, das semanas e dos anos. Nós vivemos o tempo psicológico, que é como nós sentimos a mudança, é como nós sentimos os minutos e as horas. Um dia, para quem está numa alegria profunda, voa como se fosse um segundo. Alguns minutos, para quem está numa agonia profunda no hospital, parecem uma eternidade. O tempo psicológico envolve a forma como nós experimentamos as mudanças. Podemos experimentá-las com desânimo, com descrença, com indiferença, e por isso vamos perdendo as oportunidades que passam pela nossa vida. Ou podemos experimentar com otimismo, com alegria, com profunda esperança e confiança e fé,
E ali, até mesmo nos momentos difíceis, nós encontramos oportunidades que Deus nos oferece. Porque envolvendo o tempo cronológico e o nosso tempo psicológico, existe uma terceira característica, que é o tempo de Deus. Quando Deus deu origem à criação, Deus que vive na eternidade, a eternidade é a ausência de tempo, a eternidade é um momento que não muda, por isso quem entra na felicidade eterna nunca vai conhecer nenhum momento de infelicidade, porque não há mudança nesse estado. Como quem vai para a danação eterna também não conhecerá mudança. Mas quando Deus cria o mundo e o tempo começa a existir, Deus já começa a agir dentro do nosso tempo para realizar o seu projeto de salvação. Então nós temos o tempo de Deus, que nós chamamos de Kairos. É um tempo que não é medido pelos dias e nem pelas horas, mas é um tempo que é medido pela experiência de Deus que acontece na nossa vida, e vai nos tocando, vai nos curando, vai nos convertendo em pessoas melhores a cada momento. E o tempo de Deus é um tempo de conversão e de construção. É um tempo para nós mudarmos o que precisamos mudar. É um tempo para nós nos deixarmos transformar, abandonando aquelas realidades da nossa experiência de pecado, de sofrimento vivido e de sofrimento provocado na vida dos outros. É um tempo de rever de onde viemos e que nos fez tão feridos para escolher para onde nós queremos ir. É uma conversão. Por isso a primeira leitura fala disso. A cidade de Nínive estava condenada, não porque Deus queria destruí-la, mas para toda ação existe uma reação. Há um ditado popular, não sei se aqui na Bahia se fala isso, mas que eu ouvi, dizia: quem semeia vento, colhe tempestade. Eu às vezes brincava numa paróquia que eu trabalhei quando era padre: se você está cansado do que está colhendo da sua vida, está na hora de mudar o que você está plantando. Porque não tem como plantar abóbora e querer colher jabuticaba. Então o sofrimento não é dado por Deus gratuitamente. O sofrimento é Deus respeitando a nossa liberdade. Então, diante do pecado de Nínive, a consequência é a destruição, porque o pecado destrói. O pecado promete muita coisa, não dá nada e rouba tudo. O salário do pecado é a morte, diz Paulo, o apóstolo. Então Nínive estava condenada não por Deus, mas pela consequência das suas escolhas. E Deus, na sua misericórdia, não quer que seus filhos sofram nem mesmo as consequências dos que escolheram. Mas a forma de evitar a consequência é mudar as atitudes, é deixar de produzir o mal, é deixar de fazer as escolhas erradas que nós fazemos. Por isso, Deus envia Jonas a Nínive com uma palavra de conversão. Jonas percorre a cidade num dia, dizendo o que vai acontecer. E ali nós vemos a cidade que soube aproveitar o tempo que lhe restava. Aproveitou o tempo para mudar de vida. E às vezes, em 1 minuto, meu irmão e minha irmã, você consegue ganhar uma eternidade.
Às vezes no pecado são 5 minutos de alegria e o resto da vida de sofrimento. Então Deus chama a conversão. Deus nos dá tempo para mudar, para nos converter. Como Deus espera que o trigo cresça e o joio se transforme antes de colher tudo. Então nós estamos vivendo um tempo de oportunidades, porque ninguém de nós sabe qual será o dia e nem qual será a hora. Um dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim: Dom Moacir, como é que a gente vai viver nessa pandemia? E eu falei: um dia de cada vez e mantendo a vida espiritual em dia. Sua confissão, sua presença na Eucaristia, sua escuta da palavra, porque Deus nos livre e guarde, se chegar um momento nosso, talvez não tenhamos tempo de fazer em poucas horas aquilo que deixamos de fazer a vida inteira. Então, a primeira leitura nos mostra que sempre existe um jeito de se salvar, quando nós acolhemos a palavra de Deus, quando nós nos dispomos a uma verdadeira mudança. E a segunda leitura nos fala dessa construção, a partir do momento que há uma conversão, uma adesão a Cristo, eu começo a pegar os destroços que eram às vezes a minha vida e começo a me reconstruir, não mais seguindo o modelo humano, mas seguindo o modelo de Cristo. Eu vou começando a desenvolver em mim as atitudes de Cristo, o pensamento de Cristo, o amor de Cristo, para que eu vá me tornando um outro Cristo diante de Deus e diante das pessoas. Então é um tempo de construção. Construir a vida nova em Cristo. Construir um matrimônio em Cristo. Construir um namoro em Cristo. Construir um jeito de ser profissional em Cristo. É esta a proposta. O tempo de Deus é tempo de conversão e é tempo de construção. Por isso São Paulo fala: o tempo está abreviado. Nós temos diante de nós menos tempo do que tínhamos atrás de nós. Então é tempo de fazer as escolhas certas. É tempo de errar menos, de acreditar mais, de se dedicar mais ao Senhor. Quando São Paulo fala: quem tem esposa, viva como não tivesse, quem tem seu trabalho, viva como não tivesse, São Paulo não está falando para abandonar a família, não. São Paulo está falando: vivam a sua vida sabendo que é um tempo que passa e enchendo este tempo cronológico do tempo de Deus. Viver os seus relacionamentos sabendo que estamos sendo conduzidos para o encontro do Senhor. Viver a sua maternidade, a sua paternidade, sabendo que estamos sendo conduzidos para o encontro do Senhor. É esse o convite que a palavra nos faz. E no Evangelho que nós ouvimos, novamente aparece isso. Quando após sair do Rio Jordão, Jesus então começa a sua missão. Qual é a primeira coisa que Jesus fala? O tempo já se completou. A hora de ser feliz é agora. Tempos fugem, o tempo nos foge. Aproveitemos o dia. Aproveitemos o dia da conversão. Esta missa pode ser uma oportunidade única para nós. O momento que você estará com a sua família no dia de hoje pode ser uma oportunidade única para a sua vida. É preciso viver este tempo. E Jesus fala: o tempo já se convertou, convertei-vos
e crede no Evangelho. E ali então Jesus começa a realizar a missão, no chamamento dos discípulos. Ele vê os dois ali na sua vida, na barca, e ele os chama: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Reparem que Jesus não transforma pescadores em agricultores. Jesus diz: naquilo que vocês sabem fazer e fazem, agora vocês farão com um novo propósito. Um propósito de serem instrumentos de salvação e libertação na vida das pessoas. Então, o chamado que Jesus fez aos apóstolos e faz a cada um de nós é um chamado, primeiro, a nos convertermos. Jesus me chamou não porque eu era útil ou por causa dos dons que eu poderia ter. Jesus me chamou ao sacerdócio para me salvar. E é isso que nós precisamos entender. Jesus te chama, por exemplo, a um matrimônio para te salvar. Jesus te chama a ter um relacionamento de amizade, de doação, para te salvar. Jesus nos chama ao batismo não para cumprir um ato social e agradar alguém que a gente gosta, convidando para ser padrinho e madrinha. Padrinho e madrinha não é elemento de negociação de amizade. A gente não usa o ser padrinho e madrinha para aumentar a amizade ou ganhar a graça de ninguém, não. Padrinho e madrinha é elemento de transformação na vida de uma criança pelo exemplo da fé. Tem gente que pode até não ter amizade comigo, mas é um bom exemplo. Tem gente que eu amo demais e não é bom exemplo de fé. Deus me chama a crisma para me salvar. Deus nos chama a Eucaristia para nos salvar. E uma vez que nós sentimos o seu chamado à salvação, nós começamos a buscar uma vida diferente. Nós começamos a construir a nossa vida em Cristo. E uma nova humanidade em Cristo. Não a humanidade a exemplo do egoísmo de Adão. Não uma humanidade marcada pela indiferença, pelo individualismo, mas uma humanidade marcada pelo amor de Deus, pela busca da transformação da nossa vida e da vida das pessoas que convivem conosco. E as pessoas não têm que se transformar para nos agradar, não, para ser do jeito que a gente quer, não. As pessoas têm que se transformar para se salvarem, para serem aquilo que Deus deseja delas e para elas. Que neste domingo possamos ouvir esse chamamento. Me vem à lembrança uma pequena história que fala de um casal que teve seu primeiro filho, aí a criança nasceu e alguém falou: olha, sua criança nasceu, então agora leve para batizar, leve para a igreja, para já começar a andar no caminho de Deus. E os pais falaram: não, ainda tem tempo, ele é muito novo para pensar em Deus agora, ele não entende nada para pensar em Deus. A criança cresceu, e aí falaram: olha, seu menino já está andando, é hora de levá-lo para conhecer a Deus, para a catequese, para a igreja. Não, ele está muito inquieto para pensar em Deus, ainda tem tempo, é muito cedo para pensar em Deus. O menino virou adolescente, falou assim: olha, você tem que orientar. Não, ele está muito difícil para pensar em Deus, está muito cedo ainda tem tempo. Virou um jovem, começou a namorar e falaram com ele: olha, vamos rezar, vamos buscar Deus. Ele falou assim: não, estou muito apaixonado para pensar em Deus. Ficou adulto, começou a trabalhar e falaram: olha, vamos buscar os caminhos do Senhor, o tempo de Deus. Ele falou assim: não, estou muito ocupado para pensar em Deus, quando eu aposentar. Aí ficou o velhinho, falaram com ele: e aí Deus? Ele falou assim: eu estou muito cansado para pensar em Deus. Quando morreu, ia o féretro, o diabo disse: agora está muito tarde para pensar em Deus. Tempos fugem, o tempo foge.
Carpe diem, aproveitem o dia de converter é hoje. O dia de ser bom é hoje. O dia de responder ao chamado que Deus nos faz é hoje. Nunca esqueça, e termino com isso, numa sacristia, vi lá uma frase um dia que fui celebrar numa novena Nossa Aparecida. O padre tinha colocado lá um quadro dizendo: sacerdote, celebre esta missa como se fosse a sua primeira, como se fosse a sua única e como se fosse a sua última. Assim nós devemos viver cada momento, com as pessoas que a gente ama, com as oportunidades que Deus nos dá. Convido você então agora a pedir ao Senhor que te ajude a aproveitar o tempo. Deus sabe e nós não. Então fale a Deus como é que você tem usado o seu tempo. O tempo para o trabalho, o tempo para as amizades, o tempo para o lazer, o tempo do sofrimento. Onde Deus está no seu tempo?